Novena do Santo Natal. E agora começo a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtudes e mortificação, orando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia. Diferente sempre ao mistério da referente sempre ao mistério da encarnação. Nesse primeiro, vamos falar, dia, né, da novena, que ela se expõe, então ela vem colocando aqui no ato, né, nos atos das virtudes, né? Então nos mostra que no primeiro momento da vontade humana, dentro da divina vontade, né, para desapegar dessas questões de virtudes, né? Então ela nos fala dessa parte, né, que é a introdução da novena de Natal, né, dentro do primeiro volume da Divina Vontade, né, com Luísa e Jesus. Nesse princípio da narração, a gente precisa também entender que Luísa, ela tem um chamado diferente de cada uma de nós, né? Cada um que quer viver na divina vontade, o chamado é diferente, né? Então, Luísa, como ela foi escolhida como vítima, ela foi escolhida para ser cabeça de missão, para que ela pudesse consumar a santidade humana nela, a vida humana e a vida divina, né, nela, assim como Jesus. Jesus, quando veio, teve vida humana e teve vida divina. Mas uma parte que é bem interessante dessa parte é exatamente esses atos de virtudes, né? A gente hoje, como Luísa já refez, como ela já fez, assim como Jesus também já fez, e é uma parte que é interessante, que às vezes gera muita confusão, que eu vejo, é nesse ponto. Por que que o título, o nome é narração, ou novena do Santo Natal, né? Então, quando a gente vê esse ponto, esse título, a gente, como a gente já conhece a santidade humana, então a gente já remete automaticamente a uma novena, né? A uma novena, aquele caminho de 9 dias que a gente faz, né? De preparação, e da forma que é explicado, porque são horas a horas, a gente vai ver as horas e vai ver outras ao final do livro, para poder terminar a novena do Santo Natal, a gente entende que é uma novena, mas na realidade não é. É uma consumação. A Luísa, ela teve que ser gerada também dentro do ventre de Nossa Senhora. Então, ela se via dentro do ventre. Ela colocava a cabeça, né? Para escutar, né? Então, se a gente for prestar bem atenção na leitura da novena do Santo Natal, a gente vai ver que ali são atos, né? São atos de Nossa Senhora, que Nossa Senhora mostra para ela, né? Que Jesus também vai levando ela a possuir esses atos, né? A possuir essas vidas, ou seja, a consumar esse caminho de virtude nela, né? Poder consumar tudo isso para que esses atos, né, que esses movimentos, vamos colocar de uma forma mais simples, porque muitas vezes a gente fala de atos, atos, e muitas vezes isso fica, para muitas pessoas, fica confuso a pessoa poder entender o que é a palavra atos, né? E os atos nada mais é do que os movimentos. Então, Jesus foi levando ela, se vocês prestarem atenção, se vocês tiverem prestado atenção, ela já tinha 17 anos quando ela passa por essa experiência. Ela já não era Sim, uma criança
como foi com o Padre Pio, as experiências do Padre Pio mesmo, foi criança, né? Experiências dele de começo, de locução, de experiência, foi ele criança, né? Tudo aquilo que ele passou. Já a Luísa, quando ela começa essa novena, que justamente ela não tem data, porque são as memórias da infância da Luísa, né? É um livro que vocês vão ver que tem os primeiros trechos que não tem data, não tem data. Então, são coisas que a Luísa foi lembrando, né? Que ela foi lembrando e que São Aníbal pediu para que ela escrevesse. O sacerdote pediu para que ela escrevesse aquilo que ela ia lembrando, porque precisava colocar, né? Precisava ter. Mas não tinha essa data exata. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que no início fala que ela tinha 17 anos. Ela já tinha 17 anos. Mas ela teve outras, claro que sim, que ela teve outros contatos com Jesus. Entende o que é que eu estou querendo dizer? Ela já Uhum. deveria ter tido outros contatos com Jesus. Só que, para nós, né, para nós, o que ia servir para nós é justamente esses atos. Vocês entendem o que é que eu estou querendo dizer? O que ia servir Uhum. para poder nos ensinar, porque nós podemos tomar todo essa gestação de Nossa Senhora, né? Essa gestação de Nossa Senhora, do menino Jesus, a gente se colocar lá, porque nós estávamos lá, né? Assim como a Luísa estava lá. Nós estávamos lá, nesse passo a passo, né? E tomar isso e estender, por exemplo, para as crianças que nascem, né? Para as crianças que são abortadas, né? Que todas as almas elas têm vida divina, né? Então, a gente vê esse caminho que Jesus vai levando ela, nesse caminho de virtude, e como que a gente faz para poder perceber isso? Para poder colocar isso na prática? É justamente nas ocasiões que Jesus nos põe. Por exemplo, quando a gente, sei lá, encontra uma pessoa que está gestante no meio da rua, vocês entendem? Ou quando a gente vai, recebe uma criança em casa, um bebê, ou até mesmo quando a gente está fazendo os giros falados, que a gente vai fazer vídeos por temas, então a gente vai falar sobre isso também, sobre os giros. Então, os giros justamente falado, você entrar justamente nesse momento, né? Nesse momento, nesse exato momento. Porque o que me impressiona, a primeira vez que eu li, eu fiquei impressionada pela questão da idade dela, né? Pela questão da idade dela, porque é bem claro, ela estava se preparando para o Santo Natal. Então, com certeza ela deveria estar se preparando em dezembro, entendeu? Que é quando a igreja, a Luísa foi uma criança criada dentro, né? Dentro da igreja, a família dela era uma família simples, mas era uma família cristã. Tanto é que Jesus preparou Luísa para tudo. A mim me encanta, sinceramente, me encanta, porque Jesus colocou nela a timidez para poder protegê-la do mundo, vocês entendem? Então, Jesus foi levando ela por esse caminho para que ela pudesse dar essa correspondência, né? E para a gente poder realmente entender que provavelmente, possivelmente, ela já tinha tido outras experiências. Ela já poderia ter tido outras experiências. Mas quando justamente ela está se preparando para essa etapa inicial, vamos dizer assim, né? Para essa etapa inicial, para a porta, porque toda gestação é a porta, certo? Toda gestação ela é a Uhum. porta, então Sim. ela tinha que ser gestada, né? Ela tinha que ser gestada primeiro e ir passando, né? E passando, só que quando ela é gestada dentro do ventre, na vida dela fora, no adiestra da Luísa, vamos dizer assim, né? Na parte dela fora, ela já tem 17 anos. Mas dentro, no interior dela, ela estava justamente passando por esse processo, que é um processo que a gente pode passar a qualquer dia. Não precisa ter uma data específica, entende o que eu estou querendo dizer? Não precisa ser, por exemplo, em Sim. dezembro.
propriamente dito, ou sei lá, a gente ter 17 anos de idade, né? A gente ter 17 anos de idade. Não, porque esse contato da Luísa, essa experiência da Luísa, ela viveu tudo isso no interior dela, né? Ela viveu tudo essa comunicação dela com Jesus dentro e fora, dentro e fora. Tanto é que ela é levada para o ventre. Mas tem outras partes da novena que a gente vai debater um pouquinho sobre isso, que vocês vão ver que tem partes que ela estava fora, que ela não estava dentro do ventre presenciando aquilo. Ela estava fora. Uhum. Então tem esse adentro e esse extra, né? Da parte da Luísa. E para a gente poder detectar isso, e é muito importante a gente esclarecer, por quê? Porque sempre as pessoas ficam todo ano, né? Todo ano a gente vê muito que a gente tem aquela coisa, vamos repetir a novena do Santo Natal, né? A gente pega o volume um, repete a novena do Santo Natal. E mesmo que ela seja, que a gente tenha entendido, que a gente entenda que ela é um ato, e um ato ele já está feito, ele já foi feito. Então, se eu tomo esses atos que já foram feitos por Luísa, que já foram feitos por Jesus, que já foram feitos por Nossa Senhora, eu não preciso todo ano pegar esses mesmos atos, vocês entendem? Ir lá e parar no momento certo, entende? Parar no momento certinho e ler aquela hora ali e tomar aquele ato. Não, esse ato dessa geração de Jesus já está dentro do nosso interior. A partir do momento que a gente vai lendo e que a gente toma posse disso, ele já está dentro, então ele já está feito. Ele já está feito. E aí a gente vê que há sempre isso, porque sempre as pessoas têm essa pergunta, né? Ah, mas faz ou não faz a novena do Santo Natal? Eu vejo muito isso. As pessoas mesmo me perguntam, Cíntia, mas faz ou não faz a novena do Santo Natal? Aí eu sempre estou esclarecendo esse ponto, que esse ato, ele já está feito. Ele já foi feito. E que a gente, claro que a gente pode fazer ele em giro, renovar ele a qualquer hora que a gente quiser, hoje, amanhã, depois, qualquer hora. Fazer essa atualização, como se fosse um ato atual. Mas esse ato, ele já está estendido. Vocês entendem? Uhum. Ele já foi Sim. estendido. Ele já está. E tudo aquilo que é feito na divina vontade, tem uma leitura que Jesus fala que um ato feito, feito está. Se a gente dá a nossa vontade para Deus, ele já toma como dada. Então já está feito. Mas para uma pessoa que às vezes pode ver o vídeo depois e não entender, para iniciante, muitas vezes a pessoa começa assim, fazendo a novena, e também não está errado. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque a pessoa Uhum. ela não entendeu ainda isso. Ela ainda não chegou ainda nesse entendimento. Aí muitas vezes a pessoa repete, né? Faz aquela coisa todos os anos e depois ela começa a ver que não tem mais necessidade daquilo. Mas é uma coisa que o próprio Jesus vai comunicando à alma, né? É uma coisa que ele vai comunicando à alma, que a pouco ele já vai colocando aquilo como vida, né? A gente já entende, já possui aquilo e a gente já não vê a necessidade mais de repetir. Mas para uma pessoa que está no princípio, que pega o volume um pela primeira vez e vai ler, é normal que tenha essa dúvida, né? É normal que tenha essa dúvida, se faz, se não faz, como é que faz, e começa assim. Muitas pessoas começam assim, Uhum. faz esse caminho, né? Porque é que nem sempre Jesus fala, se a gente for esperar consumar toda a santidade da gente, e a santidade humana todinha, ixi Maria, a gente não vai chegar nunca, não vai chegar nem no segundo grau, que dirá no terceiro ou no quarto, ou não vai sair do primeiro. Por quê? Porque todo esse processo
de santidade e santidade humana e santidade divina, ele está consumado. E a gente precisa entender que sempre vai haver, né? Sempre vai haver. Porque Jesus, por decreto divino, Deus quis assim. Então, esse processo para um iniciante, para uma pessoa iniciante, para uma pessoa que não conhece a divina vontade, que está adentrando, né, nos escritos, é muito importante que ela não ponha atenção se faz ou não faz a novena, entende? Se faz ou não faz a novena, se Jesus aceita ou não a novena. Mas pouco a pouco, Jesus vai levando a alma, porque é Ele mesmo que vai conduzindo a alma, através desse contato interior. Eu mesmo, no começo, eu fazia também. No começo, quando eu comecei os escritos, eu fazia também. Mas pouco a pouco, quando a gente vai lendo, né? Quando a gente vai adentrando e vai tendo também essa conversa com Jesus. É muito importante ter essa conversa com Jesus, para que ele vá conduzindo a alma em cada processo, não só na novena, né? Mas nos 36 livros, vamos dizer assim. Nos 36 livros, sempre Jesus tem que ter essa abertura da alma, né? Da alma com ele. E aí vem a questão Uhum. que a gente vai falar depois, né? Quando a gente for falar do interior, né? Da separação do interior e do exterior. Mas a gente precisa realmente ter e entender, né? Entender que essa conexão, já desde o início, né? Desde o início do livro, já começa com o tu por tu com Jesus, entende? Já tem que começar aí. Porque como é que a gente vai entrar dentro do ventre de Nossa Senhora, espiritualmente falando, para falar numa linguagem mais simples, né? Para que a pessoa entenda, como é que a gente vai entrar se a gente não tem esse tu por tu, entende? Se a gente não tem essa comunicação da alma, né? Da alma com Jesus e de Jesus com a alma. Porque é ele que coloca a Luísa lá dentro. Vocês entendem? É ele que coloca ela tanto dentro, né? Tem essa comunicação dentro dela, como vai conduzindo ela. E a mesma coisa é com a gente. A mesma coisa passa com a gente. Por isso que é necessário esse entendimento desse tu por tu, né? De ver. E o interessante que eu acho incrível, gente, para mim, é a gente ver hoje a forma que a gente vê os bebês hoje, entende? Que a gente vê uma criança que nasce, que a gente vê uma criança que caminha, né? Uma criança até os 7 anos, que a criança não tem uso da razão ainda, né? Então ela não tem essa coisa do pecado, né? Porque Jesus é o próprio movimento dela. Então, ver isso, gente, isso é incrível. Isso é assim, é uma coisa incrível, porque tanto você vê uma mamãe, né? Uma mamãe que está gestando ali, que você vê que tem uma vida divina ali, sendo formada ali, tem outro Jesus para nascer, mas ao mesmo tempo tem o Jesus que já nasceu na mãe, entende? Tem o Jesus que já está dentro da mãe e que vai receber aquele outro pequeno Jesus. Então, essa novena ela é justamente para levar a gente a isso, né? Levar justamente a gente a poder entender essa geração, essa concepção dessa vida, de que a gente foi gerado nele, com ele e para ele. Fala um pouquinho, Natália, agora. É, a Cintia já deixou bem, bem explicado, né? Mas assim, para quem está começando, às vezes não entende, né? Assim, as facilidades de Atos, né? O que que esse povo está falando, né? Para quem assim está começando, quem está vendo o vídeo está começando, né? Então, assim, eu entendo que é uma experiência de amor, né? Que nós vamos tendo com Jesus, como a Cintia falou, um tu por tu. É importante, principalmente para quem está começando, né? Quando você for lendo, né, você e tá imaginando aquela cena como se realmente você estivesse naquele momento com Isso. Jesus, né, com Nossa Senhora, e é real, né? Mas assim, para quem está começando, assim, devagarzinho, né? É quando- Dando essa retribuição de amor, né? Dizendo, Jesus,
eu te amo nessa situação. Jesus, eu te amo nesse sofrimento que você passou. Eu te amo nessa condição que Maria estava, né? Que Nossa Senhora estava. Então, isso faz com que a alma vai se aproximando cada vez mais desse mistério, né? É um mistério de amor. E a pessoa vai entendendo esse mistério de amor. O que Deus fez, o que Jesus fez, né? O que Nossa Senhora fez, né? Esse conhecimento desse amor, esse amor imenso de Deus por nós, né? E nós estamos lá, né? Também ter essa consciência da nossa presença no ventre de Maria. Quando você vê um presépio, né? Quando você vê Maria lá grávida, né? Você se vê lá, né? Você se reconhece você lá com Jesus vivendo aquilo que Jesus estava vivendo, né? E nós vamos entendendo aos poucos Sim. o que Jesus fez, né? O que Maria fez, né? Independente se a pessoa está começando, né? E ela faça como novena ou simplesmente com a meditação. Tem gente que só medita, né? Então, o importante que eu vejo é justamente isso, né? Entender esse amor de Deus, se colocar nessa posição junto com Jesus, tudo que Jesus fez, o que Maria fez, né? É enriquecedor a gente compreendendo esse mistério de amor. Quem puder também leva ao torta, a autor também nos auxilia, né, nessa compreensão desse processo, né, tudo Processo que de Jesus viveu, que Maria viveu. Esse processo de nascimento de Jesus, a Valtorta ajuda muito, porque ela é detalhada e a gente medita, né? A gente medita. Esse ponto abordado pela Natália é um ponto muito importante. Por quê? Porque no começo, é como eu tinha falado antes, a pessoa não presta atenção se como é que ela vai fazer, né? Se é uma novena, se é uma meditação. E esse contato acaba também que vai enchendo a gente também desse amor. Quanto mais a gente vai conhecendo e se reconhecendo, porque o importante não é só a gente conhecer, mas a gente se reconhecer, como a Natália disse, se colocar lá, né? Se colocar e ter essa certeza de que é assim. Entendeu? Porque através do nascimento de Jesus, é por causa disso que que nós estamos aqui. Independentemente de quem conhece ou não os escritos, né? Mas Jesus, ele refez a todos, Nossa Senhora gerou a todos, né? Então, ela não é nossa mãe, como dizem, só na cruz, né? Ela já foi desde quando ela disse o sim dela com a concepção de Jesus. E então todos nós ficamos concebidos também nela. Então, tomar posse disso e não ter dúvida, né? Não ter dúvida de que lá nós estamos lá, não é que nós estávamos no passado, nós estamos lá. Porque cada vez que nós tomamos uma leitura dessa, mesmo que seja a novena do Santo Natal, ela é um ato presente, né? É um momento presente. Então, a partir do momento que eu tomo e eu medito, né? Eu medito ou eu faço a novena, ou seja lá de que forma, é um momento presente, né? É um momento presente. É a mesma coisa como a gente, por exemplo, para a missa. Nós estamos no momento presente. Aquilo está sendo renovado, né? Aquilo está sendo repetido, está sendo vivido novamente. E aí vem essa diferença, né? Essa diferença. Por quê? Porque a gente realmente, eu vejo que também, Natália e Vera, a gente às vezes tem essa dificuldade de entender que Jesus, ele é presente. E muitas vezes quando a gente fala assim da novena de Natal, a gente coloca como se fosse, né? Tipo assim, foi. Não, ele é. Ele é, porque cada vez que a gente entra ali, né? Que a gente revive aquilo ali, é aquele movimento que está sendo trazido de volta para o tempo.
entende? Para o tempo, para a terra. Então, ele não é uma coisa que foi, e nem é uma coisa que será. Entende o que eu estou querendo dizer? Ah, não. Jesus vai nascer lá em dezembro, eu vou fazer agora, e será. Não, ele é. Cada ato, cada ato vivido, cada ato vivido de Jesus, né, desde o nascimento até a ressurreição, é um ato presente. Então, nós estamos realmente ali e ele também se faz presente ali. É uma atualização, não é uma repetição, né? Que às vezes a gente usa a palavra repetição, que nem a gente usa na missa, né? A gente gosta muito fomos ensinados assim, falar que é o repetir, né? Repetir. Não, é um ato presente, ele está se dando de novo no ventre de Nossa Senhora, nascendo de novo naquele momento que a gente entra ali, que a gente está trazendo aquele momento à existência. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente está trazendo aquele momento à existência. Porque a partir do momento que eu medito ou eu faço a novena, eu não posso colocar ela como se ela fosse. Vocês entendem? Não, eu vou tomar ela aqui e foi. Foi lá há 2000 anos, um exemplo, né? Foi há 2000 anos. Não, ela é. Aquele momento ali, ele é presente. Ele está sendo. E nisso é onde a gente entra ali, né? E vai enchendo a nossa alma também desse amor. Vai enchendo. Então, quanto mais a gente vai enchendo desse amor, né? Esse amor, que, como você mesmo disse, Natália, essa correspondência mesmo, né? Do amor. De colocar eu te amo, Jesus, no sofrimento, em qualquer situação, desses 9 excessos de amor, porque é tratado como 9 excessos de amor, né? Então, em cada excesso desse, em cada movimento, ele é um ato presente, né? E isso é muito importante a gente poder entender também, esse ponto, que ele é um ato presente, que em Deus tudo é presente, agora mesmo tudo é presente. Então, tem os anjos, os santos e tudo mais, tudo é presente. Não existe esse foi ou esse será, né? Não, existe o tempo presente agora que está. Enquanto a gente está aqui falando dos 9 excessos de amor, Jesus está pegando exatamente esse movimento que a gente está falando disso para gerar, né? Para gerar, para poder justamente ter esse movimento em quantas vidas estão nascendo, hora dessa que a gente nem sabe, nem imagina, em todas as partes do mundo, né? Verdade. Vários bebês que estão nascendo. Continua, Vera, por favor. Você tem mais alguma coisa, Nessa Natália? primeira. Eu interrompi a Natália? Não, é isso mesmo. Deus é um eterno presente, né? E é algo que também, às vezes, é difícil das pessoas entenderem, né? Eu também demorei um tempo para entender essas realidades, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. A gente tem o nosso tempo aqui na Terra, né? Nossos anos aqui na Terra, nossos dias, e Deus, ele é eterno presente. Então, não existe essa questão de tempo de terra para Deus, né? Então, é sempre presente, sempre presente. O que aconteceu há 2000 anos é presente para Deus, não existe isso, como para nós, né? Para nós existe esse tempo cronológico, mas para Deus não existe isso, né? Então, é eterno presente, tudo é presente para Deus, né? E entender isso faz toda a diferença quando a gente começa a adentrar nesse caminho da divina vontade, não é? Quando a gente começa a adentrar nesse conhecimento da vida de Jesus, da vida de Maria, o que eles fizeram, né? Até para entender a questão dos atos, dos giros, né? Já ter em mente essa questão que Deus é eterno presente. Então não existe passado, presente e futuro. Para Deus é sempre presente. Isso é fundamental. Para entender isso, isso é fundamental. Quando a gente entende isso, aí o processo ele é mais rápido. Eu vejo isso. Porque aí a gente já sabe caminhar nessa correspondência, né? Em qualquer situação que Jesus se apresente ali. Porque a gente já tira ele do foi,
entende? A gente já tira ele do foi e a gente já tira do será. Então a gente traz para o presente, e o presente, o que quer dizer a palavra presente? Próximo, né? Real, presente, contínuo. Então fica muito mais fácil quando a gente tira essa palavra do foi, né? A gente tira essa palavra do foi e a gente tira essa palavra do será, né? Até mesmo quando a gente fala de outras coisas, né? De outras partes dos escritos, né? Que tem, aí é quando a gente vai passando, né, pelas situações, que a gente tira essa parte do foi, né? E essa parte do será é que a gente consegue corresponder. Corresponder, porque se eu entendo que Jesus ele é presente e ele está nascendo em qualquer parte do mundo, entendeu? Em qualquer parte, e que ele somente, nós apenas somos só a matéria, né? Nós somos só a matéria, nós somos só o órgão onde ele se manifesta, onde ele quer se manifestar. Então a gente consegue ver esse Jesus no outro, entende? Nesse ponto aqui que eu estou falando, na questão dos bebês, né? Na questão das crianças que nascem, que é exatamente essa parte da novena de Natal, né? Da concepção de Jesus, quando Jesus foi concebido, né? E Luísa também ali, né? Então, quando a gente tira essa parte do foi e do será, então fica muito mais fácil para a gente poder ver esses sinais, né? Esses sinais perceptíveis para a gente poder colocar na prática, né? Na prática, todos os escritos. Eu vejo que isso é assim, é como se fosse trocar de chip, entendeu? Porque aí você já tem ali tudo presente, né? Não tem o foi, não tem o será. Então você, e naquela circunstância ali que você vai vivendo, no seu dia a dia, você já vai sabendo colocar. Por quê? Porque é esse presente, né? Esse mover de Deus que se faz presente, seja na Eucaristia, seja nos sacramentos, seja no dia a dia, seja no estado que a gente esteja, né? Como solteira, casada, seja lá o que for, mamãe, né? Então, por isso que eu gosto de enfatizar isso. Sempre quando eu estou falando das leituras, eu sempre enfatizo. Gente, Jesus não era e não será, ele é. Ele é, né? Então, assim, a gente é um divisor de águas para a gente poder se aprofundar nesses escritos. Em qualquer volume, é exatamente essa base. Para a novena, a gente está falando da novena, então a gente tem que enfatizar nisso que é presente, né? Então não é uma coisa tipo que a gente está falando de boca, a gente está lendo, não. Aquilo é presente, aquilo está acontecendo no tempo presente. Ali, através de nós, né? Através de nós, que estamos pronunciando as palavras, e a palavra é geradora de vida, e isso chega para as outras almas, para as crianças que estão sendo geradas. Então, isso que é importante, entender essa base do presente, que Deus ele é presente, ele é um ato único, né? Nós temos que ter sucessão de atos, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, já sabendo essa base do que ele é presente, já é um divisor de águas, uma transformação totalmente diferente, para poder entender esse mistério, como disse a Natália, né? Esse mistério de entender e de praticar, né? De gerar essa vida. Continua, Vera. Agora, quer falar mais, Vera? Um pouquinho? Ou quer seguir? Não, é porque só nesse primeiro momento, né, que a gente está vendo essa questão da novena de Natal. Então aqui ela expõe, né, todo aquele momento, né, de companheirismo com Jesus, né, Uhum. de ver em Jesus aquilo que é, né, que verdadeiramente é da parte contemplativa do menino, né? Do menino, da mãe, né? Uhum. Então, isso ela vem mostrar para a gente, Jesus também mostra para ela essa como é que a gente fala?
esse complexo de amor, né? Como a Natália falou, né? Porque Aham, é um amor indivisível, né? Ele não se divide em nenhum momento entre a criatura humana e a criatura divina. uhum, Ela é, igual você falou, ela é presente, Jesus é presente. Então, se é presente o Jesus, então é presente o amor, né? Que claro. é essa presença espiritual e divina de Jesus, né? Então, Verdade. nesta primeira hora, onde ela fala, complementando no primeiro momento da leitura, então ela nos dá este momento, esse exemplo, né, com Jesus. Como na primeira hora, como por exemplo, em uma hora elevava meu pensamento ao paraíso e imaginava a Santíssima Trindade, o Pai que enviava o Filho à terra, o Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai, e o Espírito Santo que concedia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens. E na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não uma hora, mas durante todo o dia. Contudo, uma voz interna me dizia: basta, vem e vê outros maiores excessos do meu amor. Então, Luísa, ela vai nos trazendo este momento divino, né? Que a gente deve sempre contemplar este momento que é o Natal, né? Então, no nosso momento do desapego, né, humano, que Jesus nos pede na divina vontade, então ele mostra para ela este momento divino, né? Então, quando vem a Santíssima Trindade, traz para ela também a graça do amor que ela sente, né? E Jesus, ele tem aquele cuidado de nós não nos transmitir aquele excesso do cuidado humano, mas ele quer o nosso cuidado divino, que é para o amor, né? Então, quando ele sente o nosso excesso, né, da vontade humana, aí ele já nos coloca um momento de, de se colocar mais presente, né? Mais presente na nossa alma, né? Onde ele fala, né, para ela o basta. Que até então, no pensamento dela, ela vai colocando aquilo que ela vai sentindo, né? Vai sentindo. Sim. Essa parte ela é muito interessante, porque se vocês prestarem atenção nessa leitura, Jesus já vai explicando para ela o mistério da Santíssima Trindade. Isso não pode passar despercebido por nós, né? E ela, e justamente ele levou ela, né? Ele leva ela até o paraíso, né? E lá ela vê, ela contempla, ela vê o Pai que envia o Filho à Terra, né? Quando Jesus ele vem à Terra, ele veio com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é comunicar. Então, quando Jesus ele estava em oração, quando ele entrava em oração para falar com o Pai, era justamente essa comunicação do Espírito Santo. Mas o interessante é que nas próprias Escrituras tem uma passagem que a mim sempre me cativou, né? Assim, de todas as partes do Evangelho, sempre teve essa leitura que sempre me cativou, sempre me chamou atenção. E a primeira vez que eu li esse livro, nessa parte onde Jesus fala aqui, onde a Luísa fala.
O Pai que enviou o Filho à Terra. O Pai que enviou o Filho à Terra, né? Mas o Pai, quando ele enviou o Filho à Terra, ele precisava de uma matéria, vocês entendem? Ele precisava ter um órgão, um corpo para ele poder se manifestar, né? E essa comunicação do Espírito, né? E essa parte que é bem interessante, que ele fala assim, o Pai que enviou o Filho à Terra, o Filho que prontamente obedecia, né? Que prontamente obedecia. Mas como que ele obedecia, né? Vamos colocar assim, na linguagem simples. Como que era essa obediência? Era justamente essa obediência vinda do Espírito, vinda do interior, vindo daquilo que o interior, que o pai no interior dele, né, comunicava. Que o pai no interior, através do Espírito, comunicava ao filho. Porque eles são três pessoas distintas, mas são a mesma pessoa. E na leitura que mais me encanta é quando Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, mas quanto tempo, Felipe, eu estou com vocês? E vocês pedem para que me mostre o Pai. E às vezes a gente também tem essa dificuldade de entender que a comunicação do Espírito Santo é justamente no interior. O Espírito Santo ele não vai ganhar um corpo como foi com Jesus, entende? Jesus ele estava dentro dele. Quando ele vem à Terra, ele veio nas três pessoas, em humanidade e divindade, né? Na sua humanidade como homem e como Deus, mas ele tinha essa comunicação que era do Espírito. Então, se a gente for voltar lá atrás, vamos dizer assim, que quando Deus aparece pela primeira vez na primeira manifestação de Deus, no Antigo Testamento, quando ele aparece para Moisés, ele não tinha corpo. Ele aparece numa sarça. E ele fala com Moisés numa sarça, né? Ele fala com ele, ele se comunica. Mas essa comunicação ali, a matéria que Deus usou, né? Que o Pai usou, naquela época foi a sarça. Mas o Espírito se comunicou também a Moisés. Porque o Espírito não se separa, né? E aí a gente começa a entender quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. Quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, não foi porque ele não tinha o Espírito Santo, entende? Não era porque ele já não tivesse ele, porque eles são inseparáveis. Quando ele se manifesta na matéria, no corpo, né? Quando ele se manifesta, quando ele encarna no ventre de Nossa Senhora, ele está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que ele, o Espírito Santo, quando ele é batizado no Rio Jordão, ele se manifesta, né? Se manifesta através de uma pomba, para ter essa comunicação, para que as pessoas pudessem entender, né? Entender. E essa comunicação da Santíssima Trindade, ela se dá justamente nessa forma. A gente nasce, a mesma forma se dá com a gente. A gente nasce, foi gerado dele, né? Foi gerado dele, Deus utiliza a nossa matéria, né? Nós somos batizados, ou seja, somos enxertados, né? Na videira, que é Jesus. Nós somos enxertados nele, e aí nós precisamos do sacramento da confirmação. Não é porque a gente não tem o Espírito Santo e a confirmação vem para confirmar o Espírito Santo, entende? Mas é justamente como sacramento. Porque quando a gente é enxertado na videira, quando a gente é batizado, a gente tem essa trindade dentro, né? A gente tem essa trindade dentro, como Jesus teve. E eu acho muito incrível, porque
Porque Jesus fala também que ele não veio para fazer as obras dele. Ele veio para fazer as obras do Pai. Ele veio para fazer as obras do Pai. E quando ele se manifesta a Jesus, quem vê Jesus, que a gente vê nas imagens, a gente está vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, como é que a gente pode dizer que a gente vê o Espírito Santo? Na comunicação interior. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o sinal indelével, por isso que tem a confirmação. Por isso que a gente recebe a confirmação através das simbologias da vela, que representa a luz, dos olhos, entendeu? Do sinal dos olhos que são colocados na fronte. Só que é interessante, porque quando a gente se batiza, a gente é praticamente quase a mesma coisa, né? Em forma sacramental, vamos dizer assim. A gente também usa a vela, né? Que representa a luz do Espírito Santo, para que se acenda ali, né? Quando a gente é enxertado, né? E a gente também tem os olhos. A gente também recebe os olhos. Mas aí, quando a gente vai para a confirmação, por que que é necessária essa confirmação? Porque na confirmação, né, que é a comunicação do Espírito Santo, na confirmação vem a consciência, né? Vem a consciência, vem o conhecimento do Espírito Santo que é comunicado à alma, mas vem a consciência, vem a renovação das promessas do batismo, né? Das promessas do batismo com a consciência. A consciência. Então, assim, é bem interessante a gente entender nessa primeira parte esse mistério da Santíssima Trindade. Porque Jesus explica exatamente essa parte para ela. O Pai que enviou o Filho. O Pai enviou o Filho por amor. Mas ele precisava de uma matéria, ele já tinha uma. Porque em Gênesis Deus criou Adão, certo? Então, quando Adão peca, ele não tinha essa comunicação divina, mais, né? Não tinha mais, ele ficou só com a humana. E aí vem Jesus, né? Vem Jesus que tem a Santíssima Trindade, que é uma pessoa, uma matéria, né? Uma pessoa, porque Jesus é uma pessoa, né? Que é uma pessoa que tem a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, se a gente for entender isso, a gente entende a segunda vinda de Jesus, né? A gente entende, aliás, que Jesus explica que não é a segunda, é a terceira, porque Jesus veio a primeira vez no Adão, certo? Depois ele veio de novo com ele, né? Nele mesmo, na manifestação da matéria dele mesmo. E agora, justamente com essa comunicação do Espírito Santo, através das almas que vivem na divina vontade. Dessa comunicação do Espírito Santo no interior dessa trindade santa que a gente tem dentro da gente. Essa parte, para mim, é muito importante a gente poder entender ela, porque é exatamente o mistério da Santíssima Trindade, né? E ele fala, prontamente obedecia. O filho que foi enviado, o pai que envia o filho à terra, e o filho que prontamente obedecia. Mas como que ele obedecia dentro? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Ele obedecia dentro, né, da comunicação do Espírito, mas ele também obedecia fora, no adientra, fora. Por quê? Por que que ele obedecia fora? Porque ele veio para levar as leis em plenitude, né? Ele não veio para abolir as leis, ele veio para cumpri-las em plenitude. Então, por isso que a comunicação que ele tinha dentro, né, do Espírito Santo, que desafogava o amor em Jesus, né, porque o amor do Espírito Santo foi desafogado em Jesus. E agora ele quer encontrar outras almas
que o Espírito Santo possa desafogar esse amor, que é exatamente esse mistério da Santíssima Trindade, né? O mistério da Santíssima Trindade que se manifesta justamente dentro e fora de Jesus, como ele se manifesta dentro e fora da gente também, dentro e fora. E aí a gente pode colocar muitas coisas, né? Pode colocar os dons, né? Os dons do Espírito Santo, que é um meio de comunicação, que é um caminho de santidade humana, mas também é um meio, né? De comunicação do Espírito Santo. Agora, como que esse Espírito Santo se comunica? Tá aí, quero ver vocês falarem. Como que esse Espírito Santo se comunica? Como é essa comunicação do Espírito Santo? Porque para o Espírito Santo ele se comunicar, ele precisa nos encontrar vazios, primeiramente, né? E nesse recolhimento, nesse silêncio, mesmo no meio do mundo, né? Mesmo no meio do barulho, você ter esse recolhimento interior para que o Espírito Santo se comunique. E é nesse Espírito Santo onde Jesus fala que a terceira renovação, ela vai se dar através do Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo poder desafogar esse amor, né? Desabafar esse amor, transbordar no nosso português, né? Transbordar esse amor. Porque esse amor, ele está todo retido em Jesus, né? Através da vida que ele deu, da vida divina que ele deu para cada um. E é necessário que a gente tome, né? Tenha consciência e tome tudo isso que já foi transbordado em Jesus. Entende o que eu estou querendo dizer? Essa comunicação do Espírito Santo, essa comunicação da Santíssima Trindade, ela já se deu em Jesus. E essa Santíssima Trindade a gente tem dentro de nós. Então, é muito importante a gente entender isso, entender essa parte. Porque quando o Pai ele envia Jesus à Terra, ele envia ele através da matéria, né? Ele envia ele através da matéria, através de um bebê que nasce, que aparentemente era um bebê normal. Entende o que eu estou querendo dizer? Tanto é que quando Jesus começa a sua vida pública, as pessoas perguntam, mas ele não é filho de José, filho de Maria, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, tipo isso. Por quê? Porque estava vendo, não conseguia, né? As pessoas ainda não tinham recebido o fogo do Espírito Santo, que é diferente, entende? A comunicação direta que só se dá quando Jesus ressuscita. Quando Jesus passa pelo Pentecostes, quando ele passa por esses 40 dias. Mas todos já tinham essa comunicação pouca, né? Vamos dizer, essa comunicação invisível, né? Uma comunicação invisível. Que eles recebiam a comunicação quando eles liam a Torá, por exemplo. Eles tomavam aquilo ali, né? Os pergaminhos, as tábuas da lei, e eles entendiam aquilo como lei, né? Como lei, e executavam aquilo, e não tinha essa comunicação interior, porque ela só se deu pela primeira vez em Jesus, né? Em Jesus, que veio manifestar a Santíssima Trindade, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se deu nele, e depois que Jesus vai, que ele ressuscita, fica isso, né? Fica o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se manifesta através de nós, e por isso que nós precisamos do sacramento. Tanto é que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos enxertados com a Santíssima Trindade ali. Mas o Espírito Santo, antes, ele adquiria outras formas, né? Adquiria outras formas para se comunicar. Através daquilo que era escrito nas tábuas. Você entende o que eu estou querendo dizer? Que eles tinham como a voz de Deus, né? Eles entendiam que era a voz de Deus, que não era uma comunicação do interior, porque muitas vezes Deus se manifestava, né? Mas eles tinham aquela voz de Deus. E é interessante, é porque eu nunca, um dia eu estava pensando sobre isso, eu fico assim fazendo as perguntas a Jesus, né?
E um dia eu estava pensando sobre isso, porque na Bíblia não fala de outras manifestações, né? Tipo assim, outras manifestações, tipo, igual como foi na sarça. Na sarça, Deus se manifesta, entende o que eu estou querendo dizer? Mas sempre via uma voz. Por exemplo, quando Moisés foi passar o povo, né? A pé enxuto. Deus falou com ele, mas ele falou como? Não foi em espírito? Porque ele não tinha corpo, entende o que eu estou querendo dizer? Ele ainda não tinha vindo em matéria. Então ele se comunicou em espírito. Ele se comunicou em espírito. Um espírito que a gente. E hoje nós recebemos o espírito quando somos batizados e somos confirmados. E essa comunicação já se dá no nosso interior, porque a gente já tem Jesus dentro. Então, tem pessoas que escutam, né? Tem pessoas, por exemplo, que escutam, né? Que são pessoas diferentes. Mas já tem pessoas que só têm essa comunicação no interior que é dada pelo Espírito Santo. Mas se a gente for parar para pensar direitinho nisso, a gente for se aprofundar mesmo, né? Para poder, que a gente não vai se aprofundar aqui, mas a gente se aprofundar mesmo, e a gente pegar para fazer as conexões, a gente vai entender que, resumindo, para concluir, né? O que eu estou querendo falar para a Natália poder falar um pouquinho. É, ele, Jesus, quando veio, veio com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Mas Deus, ele faz o quê? Ele envia o Filho à Terra. Quem enviou o Filho à Terra? O Pai, certo? O Pai enviou o Filho à Terra. E o Filho prontamente obedecia. Então, ele obedecia dentro, né? Na comunicação que ele tinha, porque ele escutava o pai conversava com ele, mas o pai também ficava silêncio também, porque tem umas passagens também que Jesus que se coloca como se ele estivesse sozinho, né? Sozinho, abandonado. Mas o pai estava ali. O pai estava ali. Dentro dele, né? Dentro dele. Porque ele não estava fora, mas ele estava dentro, porque eles eram inseparáveis. Eles não se separavam. E o Espírito Santo que se comunica. É a comunicação do Espírito Santo que faz a gente entender os escritos. Por isso que a pessoa que não pede a ajuda do Espírito Santo, né? Que não pede a ajuda dele para poder entender, acaba não entendendo os escritos. Porque é o próprio Espírito Santo que vai infundindo, né? Que vai infundindo essa comunicação para que a gente entenda. Mas essa parte da Santíssima Trindade é muito importante a gente entender. Que são três pessoas distintas, mas que são inseparáveis, né? E que por isso que foi necessário Jesus passar pelo processo de batismo, né? Para instituir o batismo, colocar como sacramento, como Natália gosta de dizer, tudo como ajudas, né? São ajudas que Deus foi colocando até chegar ao ponto que chegou. E eu creio que não vai chegar mais ainda. Ao ponto que chegou dessa comunicação do Espírito Santo que se manifesta através do interior de cada um. Fala, Natália. É, já falamos bastante, né? A gente já falou bastante sobre as realidades do Espírito Santo, essa correspondência de amor do Pai com o Filho, né? E o fruto, né? O Espírito Santo, ele é fruto justamente dessa correspondência, né? Dessa conexão, né? Entre esse amor, entre o Pai e o Filho que retribui o amor ao Pai, o Pai se dá ao Filho, o Filho se dá ao Pai, né? E nisso se tem o Espírito Santo, que é fruto justamente dessa correspondência de amor de ambos, né? E é interessante, né, como Jesus nos fala aqui, como a Luísa, né, em Jesus nos fala aqui sobre essa realidade dessa correspondência, né? É muito interessante, ela fala um amor tão recíproco, tão forte entre eles e para com os homens, né? Então, todos nós estamos nessa
nesse Sim, ambiente de amor, né? isso. Todos nós estamos aqui também, né? Então, é também entender que nós estamos, né? Nós também somos este amor de Deus, né? Tem os trechos que mais para frente, né, nós vamos ver nos escritos que Jesus nos fala, né? Que todos nós somos constituídos de amor. Então, é nos ver também nessa conexão com o Pai e o Filho, né? Que está em nós, né? Como também Jesus fala, né? Depois a gente vai ver em outros trechos sobre essa realidade dessa Santíssima Trindade, né? Essa presença da Santíssima Trindade em nós, como a Cíntia falou, né? Quando somos batizados, somos enxertados no Cristo, né? E ter a Jesus é ter o Pai e o Espírito Santo, e entender essa comunicação que se dá por meio do Espírito Santo a nós, de diversas maneiras, né? Diversas maneiras, né? Então, a alma que é conectada, né, com Deus, ela percebe essa comunicação do Espírito Santo, ela vai entendendo o que o Espírito Santo vai querendo, o que vai acontecer na vida dela, né? Isso é fundamental nesse caminho da divina vontade, né? Ter essa sensibilidade, assim posso dizer, de ir percebendo essa comunicação divina no interior da alma, né? O Espírito Santo que se comunica conosco no nosso interior, a todos nós sem exceção, né? Acontece é que tem almas que são mais atentas, né? Tem almas que percebem essa comunicação porque estão atentas. Deus ele se comunica, né? Cabe à alma ela estar com essa atenção à voz de Deus no seu interior, né? E a gente vai se comunicando com Deus também por meio dos escritos, né? Nos escritos a gente vai se alimentando e a gente vai se comunicando com Deus no nosso interior também. E aqui também ela fala, né? A Luísa nos fala dessa ingratidão, né? Especialmente a minha. Então, também reconhecermos, né, este amor, quantas vezes também nós fomos ingratos, né, quantas vezes nós não correspondemos a este amor. É tantos pontozinhos, né, se a gente for aqui mastigando, né, tem muitas coisas para serem ruminadas. Mas, como a Cintia falou, né, já deixou bem, né, explicada sobre a questão aí do Espírito Santo, estarmos atentos a essa comunicação divina na nossa alma, né? De Deus na nossa alma, conforme a gente vai se aprofundando nesses escritos, né? Nessa vida de Jesus. Tem mais alguma coisa para falar, Vera? Entre toda a explicação, né, a colocação da Santíssima Trindade, da pessoa de Jesus, então ela ainda fala da nossa pequenez humana, né? Que a gente tem aquela pequenez humana de entender os mistérios da divina vontade. Então, é uma proporção de mistério que Jesus está trazendo para a criatura, onde ele quer que nós adentramos, né, no entendimento daquilo que é o passado, o presente, né, dentro da vontade humana na criatura, né? Aí ele nos mostra o quanto a gente ainda nos confundimos entre o amor divino e o amor da vontade do mundo, né? Então, essa colocação de Jesus para nós na divina vontade, dentro desta alma, né, escolhida, que é a Luísa, e dentro da própria Luísa também, né, está Jesus nela, ela e Jesus e toda a humanidade, está também nós neste mistério, quando ela fala, né, que a gente traz para a gente agora. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande. Então, quando nós estamos tocando essa palavra da divina vontade, então ela traz para nós, né, essa nossa pequenez do entendimento do mistério divino, né? Então, é um primeiro passo nesses escritos que a gente está colocando a nossa vida, a nossa mente para entender, o nosso pensamento para entender este mistério
da divina vontade, né? E dentro da Santíssima Trindade é um amor ainda maior, né? Porque está mostrando para nós que não é só um amor, é um único amor, né? E é um amor de mistério, né? De mistério divino, que aqui no decorrer dos nossos encontros, das nossas falas, nós vamos descobrindo, né? A divina vontade. Então, isso é muito importante, a gente está trazendo para nós essa simplicidade, né, de entender os mistérios de Deus, né? Porque quando, igual você falou, o recíproco de Jesus, a criatura humana, né? Então, isso é uma fusão muito grande, né? Muito grande, quando ele nos coloca por igual em amor, né? Então, ele traz para nós essa conexão também, né? Da criatura ao Criador, né? Então, são pequenas palavras, pequenos trechos que nos trazem uma grandiosidade muito grande para esse adentrar a divina vontade, né? E isso é passo a passo, né? Passo a passo. É isso. Onde está a Cíntia para completarmos aqui essa. Cíntia, liga seu Oi. microfone. Terminamos, né? Sim? Então, na próxima semana, nós nos vemos de novo para continuar as leituras. E é muito importante tudo que foi falado, né? Uhum. Principalmente, como eu disse para vocês, esse ponto da Santíssima Trindade é muito importante. Depois a gente vai fazer temas com isso também, né? Para botar outras leituras Sim. que possa ser mais aprofundado para as pessoas entenderem. Mas para Uhum. princípio, né? Para iniciantes, é muito importante entender, né? Entender tudo que foi falado e, e ler, né? Também eu quero deixar também aqui um recadinho. Nós temos também os livros do céu disponíveis. Então, qualquer pessoa que queira adquiri-los, é só me procurar no meu contato que eu vou deixar na descrição do vídeo. E para que vocês possam estar comprando os livros, quem vai ver o vídeo depois, possa estar entrando em contato, vendo os livros. Nós temos os livros do volume 1 ao 26. Estamos para sair agora o 27 e o 28. Graças a Deus, que é uma grande graça para nós termos os livros que a gente não tinha e deixar à disposição também. Depois a gente vai ter muitas novidades para colocar também para vocês, para que vocês tenham acesso também aos escritos e pouco a pouco vão adentrando nessa riqueza que é o livro do céu. O livro do céu é uma riqueza, é uma preparação para esse novo tempo e o que a gente faz é simplesmente comentar um pouquinho daquilo que a gente entende, mas Jesus vai continuar falando com cada um no seu interior. Então, meninas, um abraço, até a Outra, sim. próxima semana. Nós nos vemos de novo para continuar as Amém. leituras.